Quem foi que te disse que quem está casado somente no religioso e não no civil está em pecado? É isso mesmo. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o casamento segundo a Bíblia. E diferente do que você andou ouvindo por aí, o que realmente importa é o casamento religioso e não o civil. E para entender isso é bem fácil. É só você dar uma lidinha em Gênesis capítulo 2, versículo 22 a 24. E você vai ver que Deus primeiro cria o homem, cria a mulher, os abençoa e logo depois eles vão viver a vida conjugal. Já de imediato te deixo livre a consultar o lobinho e perguntar para ele se ele consegue te mostrar na Bíblia algum casamento feito no civil. Até mesmo porque não existe nenhum texto bíblico no Antigo Testamento ou no Novo Testamento o qual relata um casamento feito no civil. Portanto, a igreja só realiza o casamento civil porque em muitos países o casamento civil é o único reconhecido legalmente pelo Estado. Claro, para que direitos e deveres de ambos os cônjuges sejam protegidos por lei. Para este efeito, é claro, é necessário que o casamento seja registrado civilmente. Ou seja, o que nos mostra que um casamento civil pode não ter a bênção de Deus. E o que mais me chama a atenção é como as pessoas tanto se preocupam em obedecer à lei do homem, mas pouco se importa em obedecer à lei de Deus. Vou te dar um exemplo simples aqui para você entender. A lei civil em diversos países pelo mundo afora permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, em muitos países você verá legalmente homem casando com homem e mulher casando com mulher. Embora a lei civil permita esse casamento em alguns países, tal união, segundo a Bíblia, não tem valor algum diante de Deus. E é exatamente por isso que nós vivemos batendo na mesma tecla em dizer que o que importa é o que está escrito. Pois muitos desinformados não concordam comigo quando eu digo que o que realmente importa para Deus é sim o casamento religioso e não o civil. Porque, variando de país a país, a lei do homem aprova e aceita tudo que é patifaria. Como, por exemplo, há países em que um homem formado, barbado, casa com uma menina de 10 anos. Inclusive, em muitos países da África subsaariana e do Sudeste Asiático, há um fenômeno de casamento infantil. E é claro que tais crianças estão se casando contra a sua própria vontade. E você acha que só porque um casamento desse é reconhecido legalmente em alguns países, Deus estaria de acordo com uma barbaridade dessa? Tá vendo aí como o casamento civil só presta pro Estado? E você, quer aprender sobre todo e qualquer assunto segundo a Bíblia? Então vem logo, segue o pai!